Glória a Jesus, amém, meus irmãos, graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor, que manhã gloriosa nós tivemos com o Senhor hoje, louvado seja Deus, né, com a oração de proteção, e agora o pão é diário ao seu coração. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem. Se você não tiver, você vai ficar. Em nome de Jesus Cristo você vai ficar, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar aqui o pão é diário para a sua meditação. Louvado seja Deus, que se encontra aqui hoje no livro de Salmos. Olha que palavra gloriosa. Eu quero deixar o seu coração na direção de Deus, viu? Salmos de número 30, que diz assim: porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você está chorando? Qual é o motivo do seu choro? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a causa, aleluia, do teu choro? Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui esse salmo. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu cobristes o teu rosto, louvado seja o nome do Senhor. Tu cobriste o teu rosto, louvado seja Deus, e fiquei perturbado. Tu cobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Os historiadores, irmãos, associam esses salmos aqui, né, à eira de Araúna. Né, quando Davi ele adquiriu a eira de Araúna, louvado seja o nome do Senhor, e após uma epidemia, né, ou uma pestilência que Deus usou para disciplinar o povo, né, para disciplinar até mesmo Davi, louvado seja o nome do Senhor. Né. Esse salmo é dedicado ao templo, né, irmãos, ao templo do Senhor. Ele diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E ele fala também das riquezas, né? Esse salmo também fala das riquezas. Eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei, né? A riqueza, irmãos, ela faz isso com a gente, né? Ela nos dá poder, fama, e ela tem um efeito tóxico, né? O poder aquisitivo, ele tem um efeito tóxico sobre as pessoas, fazendo as pessoas parecer assim confiantes, sabe, seguras e independentes de Deus. E nós não somos independentes de Deus. É o que eu falei aqui essa semana, né? Se você tem um recurso, você vai lá, compra, adquire o que você precisa. Se você não tem, você vai orar para que Deus prepare aquilo para você, para que Deus te dê condições de adquirir. E nós devemos ter esse cuidado, né, irmãos? Porque o melhor dessa terra deve e deveria estar nas mãos do povo de Deus. E muitas vezes não está, porque quando Deus ele abençoa o povo de Deus, a primeira coisa que o povo faz é dar com as costas, né, irmãos? Para a obra do Senhor, para a igreja, né? E muitas vezes é por esse motivo que Deus permite que o povo dele fique na prova, né? Então, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração, guardar os nossos corações das conquistas terrenas, né? Das coisas que o dinheiro ele pode nos proporcionar. Nós precisamos guardar o nosso coração, por quê? Porque o dinheiro ele proporciona muitas coisas aqui na terra, mas não nos dá o direito de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus. A salvação o dinheiro não compra. A salvação não é conquistada por bens materiais. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra gloriosa, né? E o salmista Davi, ele vem nessa manhã, né, nos orientar.
né? Eu dizia, ele era um homem experiente, ele pode falar isso. Eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei, jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Louvado seja o nome do Senhor. A ti, Senhor, clamarei, e ao Senhor supliquei. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos, irmãos, ser totalmente dependente de Deus. Nós precisamos ser totalmente dependente de Deus. Nós precisamos. Independente do que você adquiriu, seja totalmente dependente de Deus. Sem Deus, você não vai adquirir a salvação. Sem Deus, você não vai ter vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas então, eu oro, né? Eu medito na palavra, mas você pratica? Você pratica? Né? Não é somente orar, não é somente meditar, tem que ser praticante, tem que praticar a palavra. Se não praticar, não vai herdar a salvação. Tem que ser limpo de mão e puro de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, né, irmãos, que tem pessoas que podem servir a Deus de qualquer jeito. Mas aquelas pessoas que Deus ele escolheu, aquelas pessoas que Deus ele separou, não pode servir a Deus de qualquer jeito. Não pode. As pessoas que Deus separou estão separadas. As pessoas que Deus escolheu são escolhidas. E você tem que se enquadrar, aleluia, no chamado, na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que se enquadrar naquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Naquilo para a qual Deus ele te chamou. E esse salmo ele se inicia assim, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que o meu inimigo se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamarei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Né? O Senhor conservou a vida do salmista Davi para que ele não descesse ao abismo. Né? Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Celebrai a memória da sua santidade. Aí ele vem e fala, né? Porque a sua ira, a ira de quem? De Deus, dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, aí ele começa a contar a experiência que ele teve com Deus. Né? A experiência que ele teve com Deus. E tudo isso após a epidemia, após a pestilência que Deus lançou sobre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Que está relacionado também àquela palavra, né? Onde Deus dá a opção dele escolher. E ele fala que caia eu na mão do Senhor e não na mão dos homens. Né? Aí Deus envia essa pestilência. Deus envia essa epidemia sobre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E após, né, ele ter toda essa experiência com Deus e essa experiência passar, ele fala, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem o que? Ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aí ele começa a dizer, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Não vacilarei jamais. E ele vacilou. Né? E ele vacilou. E ele inicia esse salmo instruindo as pessoas. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Né? Eu clamei e tu me saraste. Né? Mas ele fala que na prosperidade dele, ele dizia, jamais vacilarei. E ele vacilou. Né? Então nós estamos falando hoje de um homem que teve uma profunda experiência com Deus. Que teve experiência com Deus no profundo. E ele pode nos instruir. Aleluia, nessa manhã.
Ele pode nos instruir nessa manhã. Não se apegue às coisas materiais dessa terra. Não se apegue. Não coloque o seu coração nessas coisas. Entrega o seu coração e os seus caminhos para Deus. Né? Davi, ele achou que jamais ele vacilaria. Mas ninguém está livre, irmãos. Ninguém está livre. Ninguém está livre de se ensoberbecer. Ninguém está livre, irmãos, de ter esse efeito tóxico da riqueza, do poder aquisitivo dentro de você. Ninguém está livre disso. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém está livre. Né? E o salmista Davi aqui, ele disse que ele clamou. Eu clamei a ti, meu Deus, e tu me saraste. Louvado seja Deus. Né? E nós devemos viver em constante clamor, em constante oração, pedindo para que Deus, irmãos, nos dê sabedoria, nos proteja, né? Proteja o nosso coração, proteja a nossa mente das coisas que a gente vem conquistando, das coisas que a gente vem adquirindo, para que a gente não venha se ensoberbecer, né? Para que a gente não venha se exaltar, esquecer do Criador, irmãos, esquecer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esquecer da morte de cruz, esquecer do sacrifício de cruz. Essas coisas não pagam o sacrifício de cruz. Essas coisas não nos dão salvação. Olha que palavra gloriosa, né? Que nós venhamos guardar a nossa fé, que nós venhamos guardar o nosso coração, que nós venhamos lutar, né? Unanimemente pela nossa salvação, pelo nome no livro da vida. Né? Quando o Senhor nos chamar, irmãos, todas essas coisas que conquistamos vão ficar. Né? Nós não vamos levar nada disso. Né? Para onde nós vamos, nem a roupa que sepultarem a gente, nós vamos levar. Né? Não vale a pena, viu? Eu quero te falar isso. Não vale a pena você trocar a sua salvação pelas conquistas materiais. Não vale a pena. Não vale a pena. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui de passagem. E um homem que teve total experiência, aleluia, ele escreveu isso. Vamos terminar de ler esse salmo? Ele é muito poderoso. Vamos terminar de ler? Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, ser meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Louvado seja Deus. Nós precisamos todo dia, né, irmãos, nos arrepender, porque nós somos falhos. Às vezes as coisas sobem ao coração, né? Mas nós temos que pedir para Deus essa graça, né? Pedir essa graça e clamar a Deus, né? Pedir essa graça e clamar a Deus, porque o salmista Davi disse: eu nunca vacilarei. E ele vacilou. Louvado seja o nome do Senhor. E veio sobre aquele povo essa peste, essa epidemia, né? Louvado seja Deus. Mas quando ele clamou, Deus sarou. Deus sarou o povo. Louvado seja Deus. Cuidado, né? Cuidado. As bênçãos de Deus na sua vida é para você desfrutar aqui, né? Não é para você trocar pela salvação, pela vida eterna, né? Continue sendo uma bênção. Continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Continue falando do amor de Deus. Continue ganhando almas. Continue pregando o evangelho. O que Deus tem feito na sua vida é para a glória de Deus. Tudo que Deus tem feito na sua vida é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado, né, sobre a sua vida. Olha o que Deus tem feito na vida daquela mulher. Olha o que Deus tem feito na vida daquele homem. Olha o que Deus tem feito na vida daquela família. Eles servem ao Deus Altíssimo, ao Deus que por nós tudo executa. Né? É isso que Deus quer quando Ele te abençoa. Ele quer ser glorificado. Quando Deus ele te abençoa, Ele quer ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando Ele te abençoa, aleluia, Ele quer que o nome dEle seja proclamado, Ele quer que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. Deixa o nome do Senhor ser exaltado através da sua vida.
né? E não que o nome do Senhor, que o nome do Senhor sirva de murmuração, né? Olha lá, depois que Deus abençoou, depois que Deus prosperou, ele deixou o dono da vida. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Torne ao Senhor, clama a Ele para que Ele possa te sarar, para que você seja curado por dentro e por fora. Louvado seja Deus. A igreja de Cristo precisa ser curada, irmãos. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser sarados. A nossa vida é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. É para a glória de Deus. As conquistas nossas é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. É para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. Eu quero deixar o pão é diário para o seu coração hoje, viu? A sua vida, ela é para a glória de Deus. Deixe o nome do Senhor ser glorificado sobre a sua vida, viu? Deixe que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado seja Deus. Que você tenha uma manhã de vitória. Que você seja muito, 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 muito mais abençoado por Deus, irmãos. Muito, muito mais abençoado por Deus. Né? Não deixe Jesus por nada. Sirva ao Senhor incansavelmente, desesperadamente, porque você está aqui de passagem. Louvado seja Deus. Garanta a tua morada celestial. Garanta o seu lugar, aleluia, no céu de glória. Louvado seja Deus. Não abra mão de desfrutar de ruas de ouro e de cristal. O que Deus tem feito na sua vida aqui na terra não se compara com o porvir. Não se compare. Não se compara. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia, nós retornaremos com a oração do meio-dia, viu? Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que Deus em Cristo vos abençoe, viu? Eu te amo em Cristo Jesus.